E a gente tem também como norma entender que o mercado imobiliário ele nasce de um projeto de um arquiteto. É construído através de uma empresa de engenharia, mas ele é comercializado pelos corretores. Essa integração desse ecossistema é que é o nosso foco aqui da TV Cresce. Ou seja, nós queremos trazer conhecimento, bagagem para os corretores para que eles tenham mais liberdade na hora de trabalhar, de demonstrar, saber fazer a leitura desse trabalho de arquitetura que vocês fazem e como a gente leva essa informação para o consumidor desse produto, de uma forma que fique tranquilo, que as pessoas se sintam bem, que seja produtivo para um, responsável pelo outro e no final corra tudo bem. Com certeza. Não, é importantíssimo o papel do corretor no lançamento, né, dos empreendimentos. Quando fica pronto o decorado, a gente sempre tenta mostrar, dizer os pontos que a gente tentou valorizar, o que a gente pensou de conceito para o local, qual é o ponto positivo, mais positivo que a gente identificou também no apartamento para ser uma parceria, né? A gente como arquiteto tem a técnica e vocês uma outra técnica de venda, né? Então eu acho que essa parceria, nós dois juntos, né, essas profissões juntos se complementam. A gente fala sobre tecnicidade. Às vezes, o que é um vidrotil, o que é um piso rústico, o que é uma coisa decorada. Se o corretor não souber tirar o proveito dessas informações, todo esse trabalho também cai, não é isso? Exatamente. Sem dúvida. Inclusive, você falando, eu lembrei que já participei de reuniões com o construtor, né? E então ele quer saber, olha, você como corretor de imóveis, o que você acha dessa planta? O que você acha desse empreendimento? Ele é comercial? O que pode ser feito? Então, a gente sempre dá aquela opinião. Olha, os clientes têm procurado mais janelas tipo tal coisa, material, piso mais ou menos assim, que tem procurado. Então, a gente sempre passa aquela informação para o construtor do que o mercado está buscando, os clientes, né, o que eles querem. Então, assim, isso ajuda muito. E, claro, com o arquiteto, né, um engenheiro junto. Então, é discutindo ali exatamente a planta, a formatação, material de acabamento, né? Como você falou, material de acabamento. E assim, sobre material de acabamento, você pode falar para a gente qual é a novidade hoje, o que o mercado tem buscado? Hoje a gente tem tendências muito fortes, né? Depois da pandemia, a gente passou por um período de muita transformação do nosso viver, do nosso pensar na casa, da nossa vivência diária com as pessoas, né? Hoje a tendência é muito mais voltada a nós mesmos. Então, pensar na nossa relação com a natureza. Então, a gente tem conceitos de biofilia muito fortes. Então, jardim vertical, uma plantinha em casa. A gente ter materiais que remetem a essa natureza, madeira natural, pedra natural. Isso está muito em alta, né? Nada que pareça muito artificial. Quanto mais natural for, quanto mais verdadeiro, mais confortável é. E é essa a tendência, né? Inclusive móveis. Os móveis, sofás, mesa, cadeira, tapete também, estão todas mais arredondadas, mais acolhedoras. Eu acho que todo mundo sofreu muito com a pandemia, né? Esse isolamento, muito sofrimento, né? E agora a arquitetura e interiores está querendo abraçar o ser humano, né? Está querendo deixar ele mais tranquilo, ter uma sensação de toque nos objetos um pouco mais natural. Essa é a tendência hoje do mercado. E cada vez mais personalizar, atender o que cada indivíduo quer, né? Hoje em dia, por exemplo, antigamente, há muitos anos atrás, tinha os lançamentos das cores, né? A Pantone fazia os lançamentos, né? Então, a palheta de cores. Antigamente era uma cor só. E não fazia sentido para muita gente, né? Um amarelão. Aí você olhava amarelo, mas por que amarelo? Amarelo não conversa comigo, não conversa com o Brasil, não conversa com o Japão, não conversa com os Estados Unidos. De onde veio isso? E hoje tá tudo mais personalizado. Então, hoje tem lançamentos, claro, tem sempre um guia, que é um guia para o mercado. Os lançamentos, os tecidos, os objetos de decoração vão seguindo mais ou menos essa tendência. Cor de parede. Hoje a gente tem 3, 4 tons que são lançados, que são as tendências. Cada um vai para uma vertente e pensa num grupo de pessoas, né? Numa etnia, em pessoas que são mais voltadas ao mundo urbano, ao mundo do campo. Então, tudo está sendo um pouco mais segmentado para todo mundo estar mais confortável, né? Todo mundo ser abraçado por todas as empresas. É uma coisa bem personalizada. Inclusive, você ter a liberdade de criar cores, né? Exato. Você vai numa loja de tintas hoje, você não quer essa cor, tantos por cento de pigmentação, você monta, Exato. guarda aquela forma, você repete aquilo quantas vezes você quiser, sem correr o risco de deformar a cor, né? Perfeito. Não tem mais o certo e o errado.
né? É o que te agrada, o que você quer, o que o cliente quer. Até que essa abertura que nós conversamos, entre o lançamento, o projeto de criação de um edifício, até que ele fique pronto, às vezes demora 7 anos. Então, aquele produto que entrou no memorial descritivo lá no lançamento hoje já está obsoleto, está fora de linha. Exatamente. Então, às vezes você corre o risco de entregar um imóvel para um cliente hoje, ele manda quebrar tudo, trocar. É muito comum aqui em Brasília. É porque já não está mais moderno. Naquele momento estava. E é muito dinâmico essa criatividade, essa personalização, não é isso? A tendência agora, por exemplo, as indústrias se aprimoraram, né? São os grandes formatos, né? De porcelanatos, de pisos. Você pensar o ambiente com menos rejunte, isso deixa o ambiente maior, mais confortável. Então, algumas construtoras estão focando, né? Estão tentando antecipar. Os grandes formatos que eu já vi, alguns lançamentos que estão se preparando para porcelanatos de 1,20 m por 1,20 m. Então, as construtoras que estão lançando agora porcelanato de 80 por 80... Já estão fora. Já está fora. Fora. O polido, então, o porcelanato polido já está em desuso, né? Existe para vender, mas o volume de lançamentos está diminuindo muito. Então, assim, existe, mas a tendência realmente é desaparecer. Você vê, na hora de avaliação de um imóvel, um porcelanato ainda é um fator que agrega valor, mesmo que não estejam tão em uso dessa forma, mas são pequenos, às vezes você compra os retalhos por aí para fazer uma obra e realmente no final te dá um lucro. A gente fica muito preocupado nesse retorno de investimento. Então, por exemplo, você falou 2 coisas interessantes. Uma, se eu tenho um orçamento para fazer uma obra, é uma coisa. Agora, se eu tenho liberdade para criar em cima do que a pessoa estiver imaginando, é o infinito. Isso, às vezes, no mercado imobiliário, nós temos a dificuldade de retornar esse investimento para o cliente. Eu fiz essa obra nesse apartamento, gastei R$200 mil aqui. Infelizmente, a obra que você fez está muito personalizada, o mercado não vai consumir o que você fez, infelizmente não tem como recuperar. E quando você já trabalha com imóveis especificamente sendo comprados para investir e vender, então você vai ter que fazer uma obra já genérica, usar muito branco, algumas coisas mais modernas, de modo que o mercado aceite com mais facilidade, por pequenas coisas ele personaliza. Design mais atemporal, né? Meus projetos normalmente têm essa pegada mais atemporal, justamente pelo mercado, né? Aqui em Brasília a rotatividade é muito grande, né? E as tendências mudam, a moda muda, né? A moda é diferente de tendência, pensando em mercado, né? Muitos clientes querem se aproveitar da moda. Moda é muito fugaz, né? 6 meses aquilo pode sair da moda, de ano em ano a cor muda. E você faz um investimento no imóvel pensando em usá-lo por 10 anos, daqui 6 meses está obsoleto. Exatamente, né? exatamente. O granito, mesma coisa que sumiu, desapareceu. Ninguém coloca mais piso em granito. Ardose, sei lá o que, essas coisas que estão... Você nem imagina uma coisa mais desse tipo, né? Aquelas pedras marroadas nas fachadas. A ardose não sabe nem o que é a ardose. Aquelas pedras marroadas nas fachadas, né? Essa coisa toda. Pois é. As janelas pesadas. Hoje é um ambiente muito mais clean, né? Muito janelas claras, piso claro, muita ventilação. Você sente isso também no mercado? Também. A questão de você se sentir confortável no espaço. Outra tendência são os ambientes amplos, os ambientes integrados, né? Cozinha integrada com a sala home, sala de jantar, sala de estar, varanda. Aqui em Brasília é uma tendência, né? Eu vim da Bahia, né? Todo mundo gosta de varanda. Aqui, todo mundo pede para englobar a área da varanda para a sala ficar maior, mais confortável, mais iluminação e ventilação. Integrar tudo, né? E a gente tentar se sentir o mais confortável possível no ambiente, né, no apartamento. Isso é importantíssimo. Você está trabalhando nesses 2 mercados, de casa, também apartamento? Como é que você está sentindo isso aí? Você também, Lima? Você que está no lançamento de imóveis aí. Olha, a procura é muito grande, a rotatividade é muito grande. De um cliente que ele mora num apartamento funcional, veio a pandemia, ele já estava ficando agoniado, ficar dentro de casa o tempo todo no apartamento fechado, e ele resolveu alugar uma casa no lago. Tinha condições, alugou uma casa. Para o final de semana. Para o final de semana. Ele ia na quinta, ficava até domingo, curtia um churrasco, uma piscina ali com a família e tudo, até mesmo trabalhava, né, quinta e sexta, pela internet, né? E quando dava no domingo à noite, ou na segunda-feira de manhã, ele voltava para o seu apartamento. Isso foi durante o ano. Acabou a pandemia, ele encerrou o contrato.
Daí voltou. Então, você vê que a pandemia mudou muito, né, o mercado. Então, a gente tem que estar atento. Eu posso te a essas garantir que o mudanças. mercado de locação em condomínios ainda continua superaquecido. Sim, claro. Muito aquecido. E muita gente quis experimentar morar em casa. Mas olha, que né? você faz um Aproveitou. cálculo simples. Você pega um aluguel de apartamento de 3 quartos na Asa Norte, um condomínio, você vai investir R$4.000, R$4.500 até R$5.000. Com esse valor, você aluga uma excelente casa no condomínio que está a 15, 20 quilômetros. Você vai ter lá 4 quartos, vai ter Qualidade piscina, de churrasqueira, vida. você vai ter um custo menor, um condomínio mais barato, você tem toda a sua liberdade. Então, você compensa um custo do combustível com esse custo-benefício que você vai ter. Então, existe essa cultura hoje das pessoas não quererem voltar mais. Está tudo bem aqui, gostei, fiquei por lá mesmo. Sim, Na hora de sim. vender, alguns condomínios que não têm escritura, você tem uma dificuldade porque você não tem um financiamento. Então, a pessoa tem que ter aquele valor disponível. Então, já dificulta um pouco. E os outros imóveis que já são escriturados, nós vamos trabalhar com um padrão de consumo maior. E os apartamentos, você já tem uma variedade muito grande de valores. Nós estávamos comentando sobre os microimóveis, né, de 15 metros quadrados, que o arquiteto tem que ser um gênio para criar aquilo lá dentro, e tem funcionado. Tem que ter muito jogo de cintura. É muito mais complexo você fazer um apartamento menor do que um apartamento maior. O grande você coloca móveis grandes, sobra espaço. O menor não, tem que ser muito bem pensado, muito bem orquestrado. Tem que ser um mobiliário específico para poder funcionar. Então tem que ter um especialista, um arquiteto, um design de interiores para poder auxiliar realmente o comprador, porque a gente tem que aproveitar o máximo de espaço possível, né? E deixar confortável. Tentar deixar essa sensação de amplitude mesmo estando no espaço pequeno. E é possível. Então, o seu trabalho é adequar a capacidade de investimento com o que ele procura na vida e continuar nesse trabalho aí maravilhoso que vocês têm de arquitetura. Exatamente.